Espírito Santo quer resolver as coisas agora. Se nós perdemos tempo, já perdemos tempo demais. É preciso que nós permitamos que o Espírito ore em nós. Deixa eu dizer, na sua oração particular, por que você não dá a sua voz? Por que você não entrega a sua flauta para o Espírito Santo orar? Por que você fica tantas vezes num egoísmo mal entendido, você querendo falar das suas coisas, até mesmo com as suas lamúrias, sem chegar a coisa nenhuma, enquanto você poderia ceder a sua voz? Você nem vai ficar sabendo, mas deixa eu dizer, a conversa ainda não chegou na cozinha, a conversa é entre o Espírito Santo e o Pai. Deixa eu repetir, a conversa é entre o Espírito Santo e o Pai, a respeito das necessidades, gente, das nações, dos povos, do mundo, da igreja, dos riscos, dos perigos. A conversa não precisa e talvez não possa chegar à cozinha. Nós ficaríamos assustadíssimos se entendêssemos o que o Espírito Santo está falando para o Pai. Mas ele precisa ter uma chance. O próprio Espírito Santo está rogando a nós: cedam-me a voz, deem-me o vosso aparelho fonador, entreguem nas minhas mãos esta flauta que eu lhes dei, deixe que eu ore. Eu preciso orar em vós, eu quero orar em vós, eu preciso da vossa voz, para eu poder fazer a minha oração. O Pai me constituiu o advogado. Você sabe que advogado é advogado. O advogado advoga, ele sabe como advogar, ele sabe os argumentos, ele sabe a hora certa. Não é à toa que o próprio Jesus chamou ele de Parácletos, no grego, que é uma palavra riquíssima. E um dos sentidos principais é esse: ele é o advogado que intercede, que sabe como fazer, que sabe como levar a causa, que sabe como se dirigir àquele que é o Senhor, aquele que rege esse mundo. Mas justamente para o Pai poder reger, o Pai precisa de oração. É uma coisa misteriosa. Eu penso que é justamente por causa disso. Portanto, gente, as necessidades do mundo, as necessidades dos povos estão nas nossas mãos. Deus precisa da nossa oração para Ele poder governar, dirigir, reger, para Ele poder intervir e interferir nas situações do mundo. E que beleza, quando você ora, quando você deixa o Espírito Santo orar em você, a sua oração entra no trono da graça. O que quer dizer o trono da graça? Assim como os governantes têm a sala da decisão, antigamente havia o trono real, onde o rei se assentava para as grandes decisões. Ele assinava, ele lacrava, porque era justamente com aquele sinal, o sinete dele, com o lacre dele, que ele marcava os documentos que definia, que determinava as coisas. Ele fazia isso sentado num trono, para que Deus possa tomar as determinações a respeito do mundo, dos povos, das nações, das situações da igreja, gente. Ele precisa que orações cheguem até Ele. Eu podia dizer também, o Pai está ansioso, dizendo: quando é que aqueles meus filhos vão deixar que o Espírito Santo ore neles? Eu preciso resolver coisas em favor deles, em favor da nação deles, do estado deles, da cidade deles, que anda tão mal. Eu tenho coisas a resolver a respeito do casamento deles, dos filhos deles, da vida deles. Mas eles não se capacitam. Há 30 e tantos anos que eu dei à minha igreja esse dom, mas os meus não estão entendendo, os meus não estão usando, os meus ficam com medo, outros proíbem, outros impedem. Mas aqueles que o têm, não sei porquê, diz o Pai,
estão aí e não usam e não oram, e estou precisando que as orações venham a mim. Eu dei a eles o meu Espírito, para que o meu Espírito ore neles. Ele que conhece as situações e que eles não conhecem, eles que conhecem as determinações que eu quero tomar, mas eu preciso de orações que venham daí, para eu poder tomar essas determinações. É preciso que haja um encontro da terra com o céu, porque é isso mesmo, uma vez que a terra Ele deu a nós, é preciso que orações, que pedidos, que nós demos a Deus a oportunidade. Quando nós pedimos, nós estamos dando a Deus a oportunidade dEle intervir, porque Ele não intervém só por conta dele. Ele poderia, mas não, Ele deu a nós a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos de Adão, e uma vez que Ele deu, Ele não é como nós que damos e depois tomamos, damos mas ficamos segurando. Não, Ele deu, mas justamente como nós não estamos sabendo reger a terra que Ele colocou nas nossas mãos, a sorte dos povos, o destino das nações, Ele espera que a oração venha, e como nós não sabemos orar, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu a oração no Espírito, para orarmos, e essas orações subirem ao trono de Deus, e Ele poder tomar as decisões, e poder realizar as determinações. Você está me entendendo, gente? É muito mais do que tudo que nós poderíamos imaginar. Só que até mesmo para que você ore em línguas, em momentos que você não imagina, acho que muitos de nós já se surpreendeu acordando, porque estava orando em línguas em voz alta. E muitos de nós já fomos acordados porque alguém no quarto estava orando em voz alta, claro, em voz alta, em línguas. Até no sono o Espírito Santo nos pega. Bom, esses benditos não oram mesmo, deixa eu pegá-los no sono. Ora pelo menos no sono, deixa eu orar neles no sono. Mas veja, para que o Espírito Santo ore em você, nas horas que você menos imagina, você precisa ter momentos conscientes, onde você simplesmente vai permitir. Mas vamos ser sensatos, né? Quem somos nós para permitir que o Espírito Santo ore em nós? Gente, é uma maravilhosa dignidade a gente permitir, a gente dar a chance para que o Espírito Santo ore em nós. A gente precisa dar a Ele essas oportunidades e deixar que realmente Ele ore em nós. Como eu disse, você vai ceder a Ele simplesmente a sua voz. Você vai orar, você vai cantar, e o próprio Espírito Santo vai dar o conteúdo. É justamente por isso que nós não entendemos, porque quando nós falamos, a gente pensa com a cabeça. Pelo menos eu penso que todo mundo pensa com a cabeça quando fala. A gente pensa com a cabeça, e daí a nossa voz, a nossa língua traduz o nosso pensamento. Portanto, como uma coisa vem da sua cabeça, você está entendendo. Mas na oração em línguas, a coisa não vem da nossa cabeça, e graças a Deus não vem da nossa cabeça, ela vem do Espírito. É o Espírito Santo quem sabe o que rezar, e reza em nós, e reza por nós, e reza muito mais do que por nós. Ele reza pelas grandes necessidades das nações, dos povos, do mundo, da igreja. Chega a isso ou você quer mais? Gente, é a grande dignidade, é a grande dignidade. E outra coisa bonita, essa vai ser a nossa linguagem quando nós chegarmos à terra nova. Que língua vai se falar em céus novos e uma terra nova, que já está aí. Não vai ser nem português, nem espanhol, nem inglês, nem alemão, nem chinês. Não. Nós vamos falar, nós vamos nos entender naquela linguagem que nós já estamos usando. Deus já está antecipando para nós. Nós já estamos orando na linguagem dos anjos. É a mesma linguagem dos anjos. Deixa eu dizer em outras palavras, é a linguagem do céu.
No céu se reza assim, no céu se canta assim, no céu se comunica assim. E quando o reino de Deus for implantado aqui na terra, quando a vontade de Deus for realizada aqui na terra, porque o reino de Deus veio, nós também aqui nos comunicaremos, e nos comunicaremos com Deus, nos comunicaremos com os anjos, através dessa linguagem que já é a linguagem dos anjos. Então deixa eu dizer uma outra coisa: quando nós oramos em línguas, claro, a coisa mais importante é o Espírito Santo orando em nós. Mas nessa hora, os anjos em revoada, eu diria, miríades e miríades de anjos vêm para orarem junto conosco, porque eles veem que aí estão usando a linguagem deles, a linguagem do céu. Então eles que entendem, eles vêm, e eles se colocam também num grande coral junto com o Espírito Santo. Você não vê isso, você não sente isso, você não escuta isso, mas saiba, mesmo que você esteja sozinho no seu quarto, que você esteja numa capela, até em voz bem baixa, orando em línguas, se você está no banheiro tomando banho e cantando em línguas, saiba, o seu banheiro está repleto de anjos, o seu quarto está repleto, a sua cozinha, o seu tanque está cercado de anjos por todos os lados. E que beleza, se você entra no seu quarto nupcial, no seu quarto de casado, de casada, e ora ali, ora até mesmo no seu leito, saiba que o seu quarto vai ficar cheio, repleto de miríades de anjos rezando com você, cantando com você, espantando e pondo para fora o mal. Gente, inclusive para nós libertarmos as nossas casas de tantas coisas nocivas, malignas mesmo, não tem coisa melhor do que nós orarmos em línguas, porque além do Espírito Santo estar orando em nós, na nossa casa, lá no lugar onde nós estarmos, os anjos vêm em revoada para orar junto conosco. Eu nem sei porque nós não estamos orando em línguas ainda. Solta a sua voz e começa já comigo. Primeiro só orando, não canta ainda não. Solta a sua voz, vamos juntos. Candaria bandari candori vatori shibalandari candari coria bandalia valaria naniara catandari cotaria bandara tilivanio maricandari sivalaya mania candaria bandori vania. Se você não orava assim, começa agora. Não se arreceie. Você aqui, você em casa. É só ceder a sua voz. Você solta os sons, você mexe a sua língua. Faça como nós estamos fazendo. Candaria bandari candari cumbaria valaia nani arabaterishimi. Não se preocupe com os sons. Candaria valaia mania cataturi bandaria atalia valuri bandaria niushivala. Reza forte, porque quanto mais forte você rezar, mais convicção você está colocando, determinação. Embora a oração seja do Espírito Santo, mas para que você ceda a sua voz ao Espírito. Candaria bandalia varia nani maricandari coria varia nani alavalaria alavarandari condaria mani alavariandaria nananari alavaria coria nananali alavaria andaria varia shibilicandari coria bandaria variore mani alavalaria alava. Levanta levemente os seus braços, levante levemente os seus braços e vai rezando ainda. Candaria mani alavalia banduri bandaria akaturi bandaria banduria nanani ala oriandaria mania katiri sivaliuri bandari ia valia la valaria namanani ala varia la vari coria tandaria bandaria tiri sivilia mania la variandari kendaria mania la variandaria mania candaria mania la varia la varia la varia. Agora só tua voz cantando. Candaria mania la vara caria nani ala varandari Ana Maria la Caria Maria la Maria Nani la Queria Nani la Vara Candaria Nani la Varanda Namanani Condaramani la Varia Nani Queria Nani la Varia. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Candaria Mani la Varandaria Mani Queria Nani la Vara Haria la